Olá, vamos para mais um vídeo, onde estaremos estudando mais uma vez a Palavra de Deus, para nós tomarmos conhecimento. Hoje estarei falando sobre onde estará a igreja na grande tribulação. É um assunto que muitos têm procurado estudar. Eu continuo pedindo a você que não se inscreveu, se inscreva. Eu fico agradecido a você que já está inscrito, tem procurado ajudar no crescimento do canal. E hoje eu quero tomar por base alguns textos das Escrituras. Vou usar primeiro aos Coríntios, capítulo 15, e versos 51 e 52, para nós começarmos esse estudo, procurar saber onde estaremos na grande tribulação, os que ainda não partiram e não dormem no Senhor. Diz o seguinte, primeiro aos Coríntios, capítulo 15, verso 51 e 52. Eis aqui, vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão, incorruptível, e nós seremos transformados. Isto é o que o apóstolo Paulo está dizendo, que este segredo estaria ele informando que nem todos dormiremos ou nem todos morreremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olho. Então, estamos vendo que antes da última trombeta, os mortos ressuscitarão, e os vivos que estiverem na vinda do Senhor estarão, eles sendo transformados, num momento, num abrir e fechar de olho. Quando nós vimos em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, e vou ler apenas o verso 15 e 16, que diz o seguinte: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não procederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, e encontraremos o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, Paulo está dizendo que na última trombeta, o mesmo Senhor vos descerá com a trombeta de Deus e com voz de arcanjo, e diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos na vinda do Senhor, nós seremos transformados, e juntamente com eles, com os que ressuscitaram, vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. E diz que ali estaremos para sempre com o Senhor. Então, ali, nós nunca mais voltaremos, não estaremos nunca mais fora da presença do Senhor e vivendo com Ele para sempre. Então, quando nós lemos o livro de Apocalipse, capítulo 6 e verso
15 e 16. Eu quero ler alguns textos para nós poder entender, ou seja, capítulo 6 e verso 10 e 11, que diz o seguinte: E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando, o verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dado uma compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que havia de ser mortos como eles foram. Então, aqui estamos vendo que João viu debaixo do altar as almas dos que estavam clamando e perguntando, dizendo ao Senhor: até quando, santo e verdadeiro, não julga o sangue, o nosso sangue, dos que habitam na terra? E diz que isto está no sexto selo, ou seja, no quinto selo, está eles fazendo esta pergunta. E diz que a resposta foi que eles repousassem mais um pouco, e foi dado uma comprida veste branca, para que eles repousassem, porque faltava ainda alguns dos seus conservos, de seus irmãos, que ainda precisaria ser morto como eles tinham sido. Então, João está vendo que ainda dentro da grande tribulação não tinha ainda acontecido o arrebatamento da igreja, mas o apóstolo Paulo já tinha dito que no toque da última trombeta, que desceria o Senhor com a trombeta de Deus e com voz de arcanjo. Agora estamos vendo que precisaria ainda alguns ser morto como eles tinham sido mortos. E já estamos dentro da grande tribulação. Mas aonde estaria a igreja neste período? Quando nós vamos para o livro de Apocalipse ainda, capítulo 12, eu quero ler o verso 6 do capítulo 12, que diz assim: E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Então, agora, João está vendo a mulher indo para o deserto, que tinha um lugar preparado por Deus, para ele mesmo alimentar a sua igreja no deserto. Quando nós lemos o capítulo 12, ele descreve sobre a ida de Satanás. Diz que subiu ao céu para pelejar com Miguel e seus anjos. E diz que lutaram, pelejaram, e diz que Satanás foi jogado para baixo na terra, porque não se achou mais lugar para ele. E quando ele desceu para a terra, foi pelejar com o restante que guardava os mandamentos de Deus e os que tinham o testemunho de Jesus Cristo. E diz que naquele momento, diz que por um tempo e tempos, e metade de um tempo, que é os mesmos 3 anos e meio, ou 1260 dias, que a igreja está sendo sustentada no deserto. E diz que ali
diz que Satanás, a besta, foi perseguir a mulher, a igreja, e diz que ela recebeu asa como de águia, da grande águia, e foi levada para o deserto, onde estaria fora da vista da serpente. Então, aqui estamos vendo onde estará a igreja, sustentada pelo próprio Senhor, alimentada pelo próprio Senhor, ela no deserto fora da vista da serpente, durante a grande tribulação. Quando nós vimos no capítulo 13, ainda de Apocalipse, ele descreve um período de 42 meses. E nesses 42 meses, foi dia de grande perseguição, grande aflição, grande tribulação durante esses 42 meses. Diz o livro de Apocalipse no capítulo 13, que foi levantado a imagem da besta, e esta imagem foi dado direito de falar, e diz que operar muitos milagres perante a humanidade. E diz que foi um decreto feito que todos deveriam adorar a imagem da besta, ou receber o seu número, e todo aquele que não aceitasse, não adorasse, ele seria morto. Agora estamos vendo que esse do capítulo 13 está se cumprindo o que foi dito no capítulo 6, aqueles que estavam debaixo do altar, e perguntando: até quando o Senhor justo não julgará o nosso sangue daqueles que habitam na terra? E agora diz que esses foram mortos por não adorar a imagem da besta e nem aceitar o seu número. Quando nós estamos estudando onde estará a igreja na grande tribulação, então já vimos que o capítulo 12, ele descreveu que a igreja foi para o deserto, fora da vista da serpente. Então, durante a grande tribulação, a igreja está sendo alimentada pelo próprio Senhor. E é o que o capítulo 20 descreve, que ali no 20, do verso 1 ao verso 6, ele descreve que nos dias da grande tribulação, diz que foram mortos muitos naquele momento por não aceitar o sinal da besta e nem adorar a sua imagem. E diz que esses ressuscitarão para estar com Cristo durante os 1000 anos. Então, quando Paulo descreveu dizendo que na grande tribulação, dizendo que nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados. Então, quem estará no momento do arrebatamento sendo ressuscitado? Os que dormiram ou que foram mortos em Cristo, confiando na sua palavra, esses ressuscitarão primeiro. E diz que o restante dos que ficaram vivos serão transformados para estar com Cristo durante os 1000 anos. Onde estará a igreja nesta hora, na grande tribulação? Diz que lá no deserto, agora eles ressuscitarão os mortos primeiro, e esses que lá estão sendo sustentados, alimentados pelo Senhor, serão transformados para estar com Cristo durante os 1000 anos. E ali é o que diz no capítulo 20, do verso 6 o verso 1 ao verso 6. E estaremos, como disse Paulo,
para sempre com o Senhor. Ali não há mais tristeza e nem dor, porque o Senhor cuidou da sua igreja no deserto para o arrebatamento. E assim entendemos pelas Escrituras onde estará a igreja na grande tribulação. Que Deus os abençoe, Deus os ajude, em nome de Jesus. E eu continuo pedindo, se inscreva, dê o seu like e nos ajude a levar a outros esses conhecimentos da palavra de Deus. Nos preparamos, que a igreja estará guardada durante a grande tribulação. Que Deus os abençoe, em nome de Jesus. Amém.